Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete e vamos juntos mais uma vez refletir brevemente sobre a Palavra de Deus no Evangelho do dia. Nesta quinta-feira o nosso Evangelho é de Lucas, capítulo 12, versículos do 49 ao 53 e hoje nós celebramos a memória litúrgica de São João Paulo II, o Papa. Nós ouvíamos no Evangelho de hoje Jesus falando que veio lançar fogo sobre a terra, que veio para trazer a espada, que veio para dividir. E todas essas palavras de Jesus podem de alguma forma nos confundir, porque enquanto falamos que o Senhor é a unidade perfeita, que a Trindade nos chama a viver a união, que o Senhor deseja a paz, deseja que não sejamos violentos, e parece que esse discurso de Jesus se torna contrário a tudo isso que nós acreditamos do Evangelho. E é por isso que precisamos ter uma leitura bastante específica a respeito deste texto, para compreender que neste texto o Senhor Jesus não está falando absolutamente nada a respeito de trazer o caos, mas ele fala primeiro de tudo a respeito da purificação. O fogo do qual ele fala é justamente nesta simbologia e na linguagem bíblica daquilo que purifica. Então ele veio para purificar as nossas intenções, purificar os nossos desejos, purificar a nossa busca de um reino de Deus que de fato seja conforme aquela realidade daquilo que Deus deseja e não daquilo que nós pensamos que é o reino de Deus. Então, falando sobre a purificação, é o mesmo que dizer a conversão. Ele veio para abrir para nós a necessidade, nos informar da necessidade de conversão e abrir para nós essa possibilidade de cada dia nos transformarmos, nos purificarmos e nos convertermos para fazer a sua vontade. E é justamente neste momento em que passamos a fazer a vontade de Deus que começam a aparecer essas divisões, não no sentido da rixa, do caos, no sentido do ódio, da violência, mas no sentido sim de que aquela pessoa que busca se converter, aquela pessoa que busca o reino de Deus, aquela pessoa que quer viver de acordo com os valores do Evangelho e aquilo que o Senhor Jesus nos ensina, acaba muitas vezes sendo obrigada a viver esta separação. Porque a pessoa que vive com honestidade não pode ser conivente com a injustiça, com a desonestidade. A pessoa que vive o amor e a vida não pode ser conivente com as atitudes de morte. A pessoa que busca o reino de Deus não pode ser conivente, acreditar, incentivar ou viver conforme aquelas pessoas que não buscam esse reino de Deus. Então esta é a divisão entre aqueles que acreditam e que não acreditam. E aqueles que acreditam precisam lutar com as suas forças para viver da melhor forma possível. Temos que entender este contexto de todo o Evangelho de Lucas, no capítulo 12, que fala sobre essa fidelidade, que fala sobre estar preparado, que fala sobre se manter firme, fiel, tudo isso que nós temos ouvido nos últimos dias do capítulo 12 do Evangelho de São Lucas. E assim nós conseguimos compreender que aquilo que o Cristo fala neste trecho específico de hoje é em relação a nos mantermos fiéis, a nos mantermos num processo, em um caminho de conversão que nos separa e nos distingue daqueles que querem agir de uma maneira que não é conforme aquilo que o Evangelho de Deus nos ensina. Por isso peçamos ao Senhor Jesus, meus irmãos e irmãs, que nos mantenhamos na fidelidade constante e que pela intercessão de São João Paulo II, esta nossa fidelidade frutifique e um dia sejamos considerados dignos e nos encontremos preparados para receber o reino dos céus. Que Deus nos abençoe.